a festa da graça. Apresente o seu ticket. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, vai dizer assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, esse que pediu parte da herança, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente, ou seja, jogou tudo fora. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Ele tinha dinheiro, ele tinha abastança, ele pegou parte da herança, mas ele gastou em festas, gastou provavelmente em bebedeira, provavelmente gastou com mulheres. Só que o que ele não contava era que o dinheiro ia acabar e que ia ter uma fome na terra. E ele começou a passar necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Eu tenho um trabalho para você, mas o trabalho que eu tenho é apacentar porcos. Você aceita? Aceita. Versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o menino, esse homem, ele viu o seu pai. E o pai se moveu de íntima compaixão, e o pai correu em direção a ele, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. E trazei também um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu aquelas músicas, ouviu as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas aquele irmão, ele se indignou, e ele não queria entrar na festa. Porque ele não queria entrar na festa, o pai foi saindo, e o pai insistia com ele: filho, entra na festa, é o seu irmão. Versículo 29, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, eu te sirvo há muitos anos, pai, sem nunca transgredir o teu mandamento, sem nunca te desobedecer, e o Senhor nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é irmão mais, né? Não é o meu irmão. Este teu filho desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, prostitutas, mataste o bezerro cevado para ele? E ele lhe disse: filho,
tu sempre estás comigo, e todas as coisas, as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pai, essa palavra é sua, não é minha. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Que o Senhor possa falar com a gente de uma forma personalizada, com cada um aqui. Que o Senhor possa mostrar, revelar como nós estamos por dentro e o quanto nós precisamos de uma cura na alma. Que o Senhor possa fazer com que a sua palavra alcance corações que são terra fértil. E que o Senhor seja glorificado através da transformação de vidas que vai acontecer nesse lugar e nas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém? Bom, algo que é interessante é que em todos os lugares que nós encontramos pessoas, nós encontramos pessoas que são imperfeitas, amém? Quando a pessoa se converte, quando a pessoa decide por Jesus e vem aqui na frente, eu costumo dizer para a pessoa, olha, eu não sou perfeito, a pastora Carol não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. O único perfeito aqui é Jesus. Então, quando nós estamos em lugares como esse, quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa casa, em diversos lugares, eu costumo dizer que é o ajuntamento dos imperfeitos. E se é o ajuntamento dos imperfeitos, significa que pessoas vão errar com a gente, amém? Pessoas vão errar com a gente. E se as pessoas errarem com a gente, significa que a gente pode sair ferido desses ambientes, sim ou não? E isso é natural. Só que existem pessoas que têm uma expectativa totalmente errada de que o outro nunca vai errar com ele. E isso é terrível. Por quê? Porque a pessoa que pensa assim, ela vai morrer sozinha, porque sempre que alguém errar com ela, ela vai querer se afastar, ela vai querer sair do trabalho, ela vai querer sair da igreja, ela vai querer sair do GC, ela vai querer sair do ambiente onde aquela pessoa está, ela vai querer sair da vizinhança, e ela vai começar a se retirar desses ambientes, e ela vai ficar sozinha, procurando alguém que é perfeito. Sabe, quando eu chego em alguns lugares, eu tenho o costume de falar para as pessoas assim, olha, entenda o seguinte, já falei para os líderes, entenda o seguinte, eu só tenho uma certeza para te dar, eu vou errar com você, eu vou errar com você. Não é porque eu quero errar, é porque eu estou em fase de crescimento, eu estou em fase de amadurecimento, eu sou um imperfeito. E é porque também as pessoas colocam expectativas em nós, colocam expectativa em vocês, que você não consegue cumprir aquela expectativa. Ela acha que você tem que responder a mensagem no tempo dela. Ela acha que você tem que dar ajuda financeira no tempo dela. Há quem diz, as pessoas no Brasil, que fica te ligando e pedindo ajuda, né? Ela acha que você tem que dar o conselho no tempo certo, que você tem que dar a resposta, que você tem que emprestar algo. Então ela coloca uma expectativa em você que você não consegue cumprir, e elas vão ficar chateadas com você, não é porque você quis, mas é porque, de alguma forma, esse relacionamento tem uma visão embaçada e ela achou que você poderia suprir as necessidades dela, e ela esqueceu que você é imperfeito, e ela esqueceu que ela é imperfeita. Então, em todos os ambientes que a gente está, as pessoas vão errar com a gente. Se as pessoas erram com a gente, nós saímos feridos. Agora, a questão não é o que a pessoa faz com a gente, mas é o que a gente faz com aquilo que a pessoa fez com a gente.
A pessoa te feriu, mas o que você vai fazer com isso? Você vai carregar essa mágoa pro resto da vida? Você não vai ficar nem no ambiente que a pessoa está, ou você não vai nem conseguir se relacionar com alguém que tem o mesmo nome do que aquela pessoa? É fulano de tal? Não, não presta. Não. Como que você vai se relacionar com as demais pessoas diante da ferida que foi formada em você? Porque constantemente, meu irmão, eu vou te falar, pessoas vão te ferir até o resto da sua vida. É normal, é natural você estar se relacionando com pessoas imperfeitas e às vezes a gente fica numa cobrança tão. Isso me lembra uma história. Um cara um dia, ele foi ao médico e quando ele foi no médico, ele falou assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo, doutor. Está doendo tudo. Eu não sei, acho que eu cheguei naquela idade do condor, né? É condor no ombro, é condor no joelho, é condor... Na idade do condor. Aí o médico falou assim: tá, deixa eu te examinar. Me fala onde está doendo. Ele falou: está doendo aqui no joelho, está doendo aqui no pulso, está doendo aqui no peito, está doendo aqui no pé. Ele falou: mas está doendo isso tudo mesmo? E o médico começou a examinar e ele falou assim: não, me mostre de novo, onde está doendo? Ele falou: está doendo tudo, eu já falei para o senhor, doutor, está doendo na cabeça, está doendo no pulso, está doendo aqui, ó, nas costas, está doendo no joelho, está doendo no pé. Ele falou assim: eu já sei o que aconteceu. Sabe? Sei. Não é que está doendo tudo, é que o seu dedo está quebrado. Esperar um pouquinho para fazer sentido. O dedo está quebrado, então onde que ele colocava, ele achava que a dor era no lugar, mas a dor era no dedo. David, o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente está se relacionando com as pessoas e a gente está colocando o dedo nas pessoas e a gente acha que a dor é na pessoa. A gente acha que tem alguma coisa errada na pessoa, mas na verdade é o nosso dedo que está quebrado. A gente está apontando para a pessoa e está falando: ah lá, é o casamento dele, ah lá, é o jeito que ele fala, ah lá, a pessoa é ríspida, ah lá, a pessoa é ignorante, ah lá, a pessoa passa a perna. Mas na verdade, quando você olha para a sua vida, você vê: o meu dedo está quebrado. O problema não era com eles, o problema é comigo. Por quê? Porque nós adquirimos uma dor lá atrás, quando alguém quebrou o nosso dedo. E se a gente não curar, nós vamos ter uma perspectiva acerca da vida, acerca do mundo, através da dor. Você vai começar a enxergar através do óculos de dor. Isso é muito interessante, porque se eu tiver com um óculos aqui, e o óculos for azul, eu vou enxergar todo mundo azul. Mas significa que vocês estão e são azuis? Não. É Smurf, né? Não, significa o quê? Que é a maneira que eu estou enxergando o mundo. É a minha ótica, é a minha cosmovisão. Agora, se eu tiver um óculos pink, uma mulher, né? Eu não uso pink, sou hero. Se eu tiver um óculos rosa e eu olhar todo mundo rosa, significa que todo mundo dá rosa? Todo mundo é pantera cor-de-rosa? Não. Significa que essa é a maneira com que eu enxergo o mundo. Um dia uma mulher estava na sua casa e ela sempre reclamava e murmurava da vizinha. A vizinha tinha uma vidraça linda, umas janelas, uma casa linda, e ela falava: cara, uma casa linda dessa, se eu tivesse uma casa como essa, não é possível que não tem mão para poder limpar essas vidraças. Não é possível que não chama alguém para limpar essas vidraças. Olha que casa linda, que casa maravilhosa. Por que essas vidraças estão sempre sujas? Até que um dia, o marido dela ouviu e falou assim: eu acho que você não percebeu algo. Ele pegou um paninho e limpou o vidro da janela dela. E na hora que limpou o vidro da janela dela, ele falou assim: a sujeira sempre esteve aqui e não lá. Então, a gente precisa sempre olhar para a nossa vida e a maneira com que a gente se relaciona com os outros.
E é por isso que, nesse momento, eu não quero pregar sobre o pai, a gente vai falar do pai lá no final. Eu não quero pregar sobre o filho que desperdiçou tudo, a sua herança, que ele tinha direito e que ele só pediu o direito antes do pai morrer. Então é como se ele estivesse matando o pai em vida, porque imagina, eu estou pedindo a minha herança antes do meu pai morrer, isso não faz sentido. Mas eu quero falar do irmão mais velho. O irmão mais velho que vê o filho voltando, que vê a festa, que vê o bezerro gordo, né, sendo morto, ele se alegrando, e ele não quer entrar na festa, e ele fala, eu estou trabalhando tanto tempo como escravo para o Senhor, e o Senhor não me dá nada, e ele fica com o coração cheio de mágoa. Então eu quero começar essa palavra dizendo para você, sobre características de alguém que guarda mágoa. Eu quero passar um raio-x assim, ó. E quando eu passar o raio-x, você vai começar a perceber se você é uma pessoa que tem mágoa, se tem rancor, se tem algo no seu coração que precisa ser tratado ou não. O Espírito Santo vai te ajudar a revelar isso para você, amém? Então vamos lá. Primeiro, imagine se Deus tivesse um bloquinho e anotasse todos os nossos erros. Imagina se Deus, além de anotar os nossos erros, Ele gravasse a nossa vida e agora, nesse momento, Ele passasse toda a sua vida aqui no telão. Eu acho que não ia ficar ninguém aqui. Mas Ele não ia passar apenas a sua vida, Ele ia passar os seus pensamentos. A primeira característica de alguém que ainda guarda mágoas é que ele tem um bloquinho mental. Como que é esse bloquinho mental? A pessoa que guarda mágoa, ela gosta de data e números. Ela fala assim, em 6 de fevereiro de 1990, eu lembro quando você fez isso, foi naquele mês, você lembra? Do nosso aniversário de casamento. Foi no mês que fulano nasceu. Sabe, foram 3 anos atrás. Eu lembro, já se passaram 3 aniversários. A pessoa, ela fica o tempo todo anotando, mentalmente. Ela anota mentalmente todos os erros ou todas as falhas que o outro cometeu com ela. O irmão do filho pródigo, ele olhou para o pai e falou assim, olha quanto tempo que eu trabalho para você como um escravo. Olha quanto tempo que eu estou trabalhando aqui me matando. E você faz uma festa para ele e não faz para mim? Ei, aquele filho pegou a herança e foi embora, mas o pai, ele deixou a herança em fazenda para aquele outro filho que ficou. Ou seja, o filho que ficou tinha direito em tudo. Ele não precisava pedir o pai. Era só ele pegar e fazer uma festa para os amigos. Já era dele, tudo era dele. Só que quem guarda mágoa tem um bloquinho mental. É a 3ª vez que eu te mando o WhatsApp e você não me responde. É o 3º ano que você esquece do nível da minha mãe. Quem lembra do nível da sogra aí? Você acha que eu não reparei? Deus está falando aqui na frente agora. Você acha que eu não reparei? Foi a 4ª vez que você fez isso. Sabe por quê? Porque quem guarda mágoa vai contando quantas vezes está sendo ferido por aquela pessoa. Se você está começando a contar, corre um grande risco de você estar acumulando mágoa dentro de você. E você está dando vazão para Satanás usar essa mágoa para criar rixa na tua família, para criar contenda, para te afastar. O perdão, ele está ligado a números. Assim como a mágoa está ligada a números. Sabe, Mateus capítulo 18, 21, Pedro está perguntando para Jesus assim, existia uma tradição onde eles tinham que perdoar 3 vezes ao dia. Aí Pedro, ele olha
ele olha para Jesus como se fosse um super crente e fala assim: Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7? Até 7? Jesus, ele poderia olhar e falar assim: uau, Pedro, como que você é crente, né? A tradição fala só 3, você colocou mais 3 e 1 a mais, uau! Aí Jesus, ele vira e fala assim: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus, ele não está falando o resultado de 70 vezes 7, 449, eu não lembro. Ele não está falando para você ficar contando. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim: não é para você contar. Porque o que Pedro queria era assim: Jesus, me fala até quando eu tenho que perdoar, porque para eu saber quando eu posso esganar essa pessoa. A primeira, agora foi a segunda, agora a terceira. É na 8ª? Então na 8ª que eu posso matar ele? É na 8ª que eu posso me vingar? É na 8ª? Porque se você fica contando o tempo todo, vai chegar um momento que você fala assim: pronto, chegou nesse nível, então agora eu posso fazer alguma coisa. Jesus não falou sobre números para poder dizer que nós precisamos contar para nos vingar. Jesus, ele estava dizendo: você precisa perdoar quantas vezes for necessário. 70 vezes 7 num dia? É possível uma pessoa pecar contra a gente isso tudo? Num dia? Não é possível. Pelo menos eu nunca vi, né? Mas entenda, Jesus, ele respondeu em números, porque a mágoa está ligada a números. Jesus, ele está dizendo: ei, perdoar é zerar o placar. Se você perdoa o seu irmão, você está zerando o placar. Já é a 4ª vez, 7 vezes já, 3ª vez, na hora que você perdoa, você zera o placar. Você para de contar. Por quê? Porque se você perdoou e você continua contando, quer dizer que o seu perdão não foi verdadeiro. Quando a pessoa erra, eu deixo de somar, então eu perdoo. E quer dizer que quando você fica tão craque em perdoar, você não soma mais. A pessoa errou contra você, você fala: uma vez, pronto, já perdoei, zerou de novo. Zerou. Pastor, quer dizer que eu tenho que continuar a ter intimidade com um amigo que me traiu? Não, quer dizer que você zerou, e se você vai ter intimidade ou não, aí o problema é seu. Aí você vai resolver. Agora, se for com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, aí você tem que perdoar e continuar tendo intimidade, né? Que você tem que resolver a situação, porque são relacionamentos que você vai para a vida inteira. O ideal não é você chegar no ponto onde você tem que perdoar constantemente. O ideal é você chegar no ponto que vocês vão crescer tanto junto, vocês vão amadurecer tanto junto, que vocês vão errar menos. O meu combinado com a Carol não é perdoar ela 70 vezes 7 todos os dias. O meu combinado com ela é assim: vamos crescer junto, vamos amadurecer, vamos ser ensináveis. Por quê? Porque a gente vai errar cada vez menos. E a necessidade de perdoar vai ser cada vez menor. Por quê? Porque nós estamos cada dia mais parecido com Jesus. E se a gente está cada dia mais parecido com Jesus, significa que a gente está amadurecendo, e o maduro erra menos. Então, entenda isso. A primeira característica de uma pessoa que guarda mágoa é que ela tem um bloquinho mental. E deixa eu te dizer algo muito importante. Tem gente que às vezes tem um bloquinho até no telefone. Tem o grupo eu mesma, coloca lá e coloca: fulano fez isso contra mim, vou estar aqui só para eu não esquecer. Sabe aquelas cartas de namorado, aquelas cartas antigas que enviaram com você com ofensa? Sabe aquele e-mail que te enviaram, você fica guardando e ainda coloca estrelinha para você ir lá e lembrar? Em nome de Jesus, apaga, queima as cartas. Eu conheço uma pessoa que tem cartas, eu falei: queima essas cartas, em nome de Jesus. Não, eu vou deixar aqui para eu não tratar essa pessoa como se ela nunca tivesse me ferido. Falei: misericórdia, olha a dificuldade, olha a dor. Olha a dor. De manhã eu preguei sobre ser escravo da dor. Meu Deus, se você já foi ferido uma vez, por que você vai continuar carregando uma dor ainda maior? A pessoa te feriu, ao invés de você liberar e falar assim: vá viver a sua vida, eu te perdoo, eu não fico mais preso. Ao invés de você falar isso, não, você pega essa dor, você coloca em cima de você e você vai carregando essa dor.
tempo todo, você não pode ver a pessoa, não pode ouvir o nome da pessoa, você, não consegue orar, não consegue, falar o nome da pessoa, você não consegue viver. Por quê? Porque você está travado em algo que aconteceu lá atrás. Mas pastor, me feriu, me machucou, doeu, foi profundo, foi com alguém que eu amava, foi alguém da minha família. Ei, liberar é para você, não é para o outro, porque você está sofrendo, porque você está travado. O outro já até vai viver a vida dele, mas você está travado no mundo espiritual. É você que precisa vencer isso, é você que precisa voar, é o peso que está nas suas costas que precisa sair. Eu falo constantemente, você carregar uma mágoa e não perdoar é como você beber um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Sabe, nós precisamos entender que se a gente carrega mágoa, a gente carrega um bloquinho mental do inferno. Um bloquinho mental que a gente fica anotando. Segunda característica de quem guarda mágoa: a gente se vangloria dos nossos acertos. A gente se vangloria. Ele falou assim: eu nunca desobedeci uma ordem sua, eu nunca transgredi os seus mandamentos, pai. Esse daí foi ter com meretrizes, gastou o dinheiro todo, como se a gente fosse melhor do que a pessoa que errou. Ah, mas eu nunca fiz isso. A frase da falta de perdão é assim: eu nunca faria umas coisas dessas. Eu? Eu não. Ah lá, você viu o que fez? A frase é assim: você compara os seus acertos com o erro dos outros, como se você fosse melhor. Mas se você olhasse os seus erros em outras áreas, você vai ver que você é tão ruim quanto a pessoa. Afinal de contas, Jesus morreu por todos. O magoado é injusto porque pega o que ele acerta para comparar com o erro do outro. O magoado, ele não se acha tão pecador assim. Mas eu não faria aquilo. Mas eu não liderava dessa forma. Mas eu nem pisava naquele lugar. É muito orgulho, é muito ego. Por quê? Porque ele acha que o pecado do outro é muito maior do que alguns pecados que ele comete. Porque ele está comparando os acertos dele com o erro do outro. Paulo disse: dos pecadores eu sou o principal. Sabe por que Paulo disse isso? Para ele mostrar para a gente que quando a gente olhar para os outros, nós precisamos olhar dizendo: eu peco, eu erro, eu peco muito em pensamento, e se fosse mostrado no telão aqui, ninguém ia ficar aqui. Assim, a gente vê que uma pessoa que guarda mágoa, ela coloca os seus erros acima do outro e diminui o outro. Sabe, somente você e Deus conhecem os seus pecados. Eu não sou tão pecador assim. Olha que interessante. Quando você pensa nisso, parece que Jesus derramou apenas uma gota de sangue para te salvar e o outro derramou um balde. Aí você fala assim: se Jesus cortasse o dedinho já me salvava. O outro, um balde de sangue não era suficiente para salvar ele. Por quê? Porque a gente se acha melhor do que o outro. Paul Washer, ele disse o seguinte: nós não conseguimos compreender tão pecadores que nós somos, assim como um peixe não consegue compreender o quão molhado ele está. Nós não conseguimos compreender o quanto nós somos pecadores, assim como um peixe não consegue compreender o quão molhado ele está. Nós nascemos no pecado, nós estamos envolvidos num mundo de pecado. É por isso que santidade significa se separar. Ser santo não significa ser perfeito, ser santo significa se separar, ter uma vida com Deus, ter condutas diferentes do mundo. Santidade significa isso, sabe? Não tinha como um animal pagar pelos nossos pecados.
eles matavam animais, mas de ano em ano tinha que matar animais de novo. Não tinha como um homem comum morrer pelos nossos pecados. Não tinha como Deus pegar um melhor anjo. Ei, anjo, cadê anjo? Você vai ir lá e vai morrer pelos pecados da humanidade. Não, tinha que ser o Deus encarnado para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ou seja, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então, se você guarda mágoa, você é uma pessoa que sempre diminui o outro, mostrando que você é melhor, que você acerta e que você nunca faria isso. Você não sabe. Você não sabe. Terceira característica de alguém magoado. O magoado é um reclamão, murmurador. Muquerela. É o mal desse século, né? Muquerela. Murmurador, queixador, reclamador e lamentador. Mas tu nunca me deste um cabrito? Você matou um bezerro cevado, você matou um animal gordo para ele, mas você nunca fez nada por mim, não deu um cabritinho. O dono da fazenda reclamando de um cabrito. O dono da fazenda inteira reclamando que não matou um animal, sendo que ele poderia matar um melhor para ele comemorar. As pessoas vivem reclamando. Sabe, a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós somos herdeiro de tudo. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus porque você é filho de Deus. Deus não deu o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, e esse mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando você vai ler os versículos seguintes, fala, porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por quê? Cristo veio como unigênito, ou seja, único filho, mas ele ressuscitou como primogênito, primeiro dentre muitos irmãos. É por isso que a gente chama todo mundo de irmão em Cristo, irmão em Cristo, irmã em Cristo, porque todos nós somos irmãos e fazemos parte da mesma família. Jesus é o nosso irmão mais velho, então nós somos herdeiro de Deus e por causa de Jesus nós também somos herdeiro com Cristo. Aquilo que Cristo tem acesso, o que Cristo tem autoridade, nós também temos autoridade. É por isso que ele fala, no meu nome você vai expulsar demônios, no meu nome falarão novas línguas, no meu nome vocês orarão e as pessoas serão curadas. Por quê? Porque toda a autoridade que estava em Cristo, ele passou para nós como igreja. Mas nós somos herdeiros de tudo, mas vivemos reclamando de tudo. Tá frio, ai misericórdia, tá frio, né? Tá calor, pelo amor de Deus, que calor, parece uma sauna. Fulano não te respondeu. Ai, não vive sem me responder, que absurdo, só me manda uma figurinha, nem fala nada. Eu estou falando com essa parte aqui, ó. A falta de perdão faz você reclamar de coisas simples, mas deixa eu te dizer algo muito importante. Nós não temos tudo que sonhamos ainda, mas nós já temos mais do que merecemos, a salvação em Cristo Jesus. Sabe, vou te falar algo sobre Jesus para a gente aprender sobre Jesus. Os 4 evangelhos relatam a mesma coisa. Jesus, ele é traído por alguém que estava na mesa com ele, e na hora que ele vai ser traído, ele fala, pode sair e fazer o que você vai fazer. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o cálice, pegou o pão e disse. Ele sai dali, ele vai para o Getsemane, ele começa a orar e ele fala, vocês não podem orar nem uma hora comigo? Os discípulos não conseguem dar um fortalecimento espiritual para ele. Ele volta, reclama com o discípulo e fala, você não ora comigo? Que isso? Daqui a pouco vem Judas junto com aquela cavalaria. E olha que interessante, Judas teve que beijar Jesus para mostrar como Jesus era, porque Jesus ele se misturava na multidão. Jesus ele se misturava no discípulo. Então assim, olha, eu vou beijar ele para vocês saberem quem ele é, tá? Aí beija Jesus. E Jesus, ele aceita o beijo e ainda chama Judas de amigo. Sabe por quê? Porque o mau caráter, o fato de Judas ser mau caráter não muda o caráter de Jesus.
Jesus continua sendo amigo, Jesus continua investindo em Pedro, Jesus continua ali para Judas e para Pedro, que Pedro traiu também, negou. Aí Jesus é levado, é açoitado. Quem viu o filme Paixão de Cristo sabe, sai pedaço de carne, filho. É açoitado, 40 menos uma chibatada, sabe por quê? Porque eles faziam tão forte que na última abria a pele e pegava os órgãos e jogava para fora. Então proibiram a última para não matar a pessoa. Sabe, pegaram a coroa de espinho e bateram, tipo espinho de laranjeira, cuspiram na cara dele, chutaram ele. E lá em cima, na cruz, ele vira e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você não saiba o quanto isso é profundo e tem significado. Jesus, ele está falando assim: Senhor, não coloca esse pecado na conta deles, não. Perdoa eles, dá a salvação para eles, a vida eterna para eles, e coloca eles diante de mim lá no céu. É isso que ele está falando: perdoa eles, dá a salvação para eles, e a gente vai ficar no céu juntos pela eternidade. Essa é a profundidade do perdão de Jesus. Sabe, Jesus, ele está na cruz. Olha, eu vou dizer como que a gente é imperfeito, né? Jesus, ele está na cruz, ele está assim, tentando respirar, porque está pressionando. E ele olha, e quando ele olha, ele vê alguém lá embaixo. Quem ele vê? Ele vê João. Aí ele olha para o lado e ele vê a sua mãe. Se fosse você, o que você faria? De 12, só tem um? Aí, discipulei, andei junto 3 anos, investi na vida deles e só ficou um. Ah, não dá não, assim não dá não. Que isso? Olha que investimento que eu fiz, olha, eu entreguei a minha vida, 3 anos com esse. Ah, se eu soubesse, tinha me dado outro, né? Eu quero os 11 aqui, eu quero os 12 aqui. Ah, você está de brincadeira, um só? Jesus não fez isso. Jesus olhou e ele se preocupou com a mãe dele. Ele olhou e se preocupou com aquele que estava ali, o João. E falou: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Mãe, eis aí o teu filho, cuida dele. Jesus estava dizendo: não fique sozinho. Cuida um do outro, não fique sozinho. Quarta característica de alguém que guarda rancor: uma evidência da falta de perdão é a divisão. Divisão. O filho, ele olhou o pai dando uma festa para o irmão, ele falou: eu não entro aí. Está dando festa para ele, perdoando ele, colocando ele para dentro. Ah, não entro não. Ele não entrou, o pai teve que sair da festa e insistir: ei, entra lá. E o seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava sujo, ele pecou, ele errou, mas é seu irmão. É seu irmão. Ele falou: não, eu não entro. Eu trabalhei tanto tempo para o senhor não matou um cabrito. Eu estou aqui o tempo todo. Meu filho, ele estava morto e reviveu. Filho, deixa isso de lado, não guarda mágoa não, vão lá. A falta de perdão e a mágoa causa divisão. Sabe, quando você tem uma falta de perdão e uma mágoa, o seu mundo vai diminuindo. Sabe por que o seu mundo vai diminuindo? Porque se você foi machucado no GC, num pequeno grupo que a gente se reúne nas casas, você não volta no GC. Se você foi machucado com uma pessoa no GC e sabe que ela está na igreja, você não vai vir mais na igreja. Ou seja, o seu mundo vai diminuindo. O seu mundo vai diminuindo. Ah, eu fui lá no restaurante, eu fui maltratado por um garçom, e o garçom fez não sei o quê, eu chamei o gerente, é um absurdo isso, não vou mais naquele lugar. Se você não vai mais naquele lugar, o seu mundo está diminuindo.
Ah, mas eu não moro mais naquele lugar porque lá só tem salafraio, porque lá não sei o quê. Você não vai morar mais naquele lugar? Ei, o seu mundo está diminuindo. Você está perdendo acesso àquilo que Deus poderia te dar acesso para abençoar muitos, para fazer negócios, para fazer novas amizades, mas você está perdendo acesso, então o seu mundo está diminuindo. Por quê? Porque você tem mágoa. Ah, eu não faço amizade com o fulano que tem um nome tal. David, não, David não presta. David é tudo salafrai, David é tudo misericórdia, né? Não, sou eu, tá? Tá, não, então eu não me relaciono com ninguém que tem esse nome mais. É o seu mundo que está diminuindo. Por quê? Porque quem guarda mágoa faz com que o seu mundo diminua. A falta de perdão te tira da festa que o seu pai está dando. Ele se recusou a entrar numa festa. Ele se recusou a entrar na festa que era a festa da graça. Deixa eu te dizer, perdão é uma decisão. Você não espera sentir para perdoar, senão nunca você vai perdoar. Você decide e com o tempo o seu sentimento vai mudando. Perdão não é amnésia. Você não esquece daquilo que fizeram contra você. Você lembra, mas você não sente mais dor. Você não leva em consideração tamanha dor que você sentiu, porque você já está curado, mas você visita o passado e você sai ileso. Perdoar, se não for da sua família, não significa ter intimidade. Você escolhe se você vai ter intimidade ou não. Ah, mas eu tenho que perdoar e colocar a cobra dentro da minha casa? Não, não tem necessidade disso. Mas que você precisa perdoar, precisa, porque o perdão é uma liberação no mundo espiritual para você. É você que sofre, é você que carrega peso, é você que está cansado disso, é você que toda hora lembra do passado e não consegue nem dormir direito, o pensamento fica acelerado, aparece mancha no corpo, é chance de dar câncer, é dor no corpo que você nem sabe de onde vem, os médicos, eles nem sabem, por quê? Porque faz exame e está tudo bem com você, mas você sente dor, é somatização, os psicólogos chamam de somatização. São doenças na alma que elas perduram por tanto tempo que elas começam a atingir o seu corpo. Não guarde mágoa, rancor, ira, raiva, ressentimentos. Sabe, a festa da graça é o seguinte: você acha que você tem que perdoar porque a pessoa merece. Não, não é porque a pessoa merece, é porque você merece viver bem, é porque você merece ter uma vida abundante, você merece ficar em paz, não é porque a pessoa merece, a pessoa não tem nada a ver se ela merece ou não, a gente que não merece ficar carregando a pessoa nas costas o tempo todo, a vida toda, não, deixa lá, vai embora, é como se você carregasse um corpo morto nas suas costas, assim ó, o tempo todo, não, deixa a pessoa lá, não é por merecimento, é por decisão. Amor, amadurecer e perdoar são decisões. Agora, na festa da graça existe um ticket. Imagina uma festa, Deus Pai está dando uma festa, Jesus está nessa festa, tem uma galera nessa festa, e de repente você fala assim, opa, vou entrar nessa festa, e tem um segurança desse tamanho na festa, e ele está lá parado, e ele fala com você assim, você vem para a festa? Você fala, vim para a festa. Aí fala, cadê o ticket? Aí você fala, ticket? É, o ticket. Como é que é esse ticket? Aí ele fala, igual esse daqui, ó. E no ticket está escrito, perdão. Você só entra na festa da graça se você perdoar. Você já orou essa oração um dia? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja,
Deus vai perdoar as suas ofensas, assim como você perdoa quem te ofendeu. E no final, depois da oração, ele fala assim: porque se você não perdoar, o Pai Celestial não vai te perdoar. Ou seja, o ticket para você entrar na festa da graça é perdão. Quem muito foi perdoado, muito é amado. A Bíblia está cheia de textos falando sobre o perdão, meu irmão. Agora deixa eu te dizer, e eu vou terminar com isso daqui. Nós precisamos facilitar o perdão. Existem filhos que já decidiram voltar para casa, que já decidiram voltar a falar com os pais. Existem pais que já decidiram voltar a falar com os filhos. Existe esposa que já decidiram, mas não tem coragem de falar com a pessoa. Por quê? Porque eles não criaram um ambiente de perdão. Na nossa casa, a gente tem que incentivar os nossos filhos, o nosso cônjuge, seja quem for, fala sempre a verdade. Fala sempre a verdade. Doe o que doer. Para quê? Para que a gente veja o que está acontecendo e que a gente libere o nosso coração e crie um ambiente de perdão, porque o fato de você errar não significa que você deixa de ser o meu filho. O fato de você errar não significa que você vai deixar de ser minha esposa, o meu esposo. O fato do meu pai e da minha mãe terem errado não significa que eles vão deixar de ser o meu pai e a minha mãe. Eles vão continuar sendo, mas o comportamento foi horrível, o comportamento foi errado. E se o comportamento foi errado e nos feriu, a gente tem que dar oportunidade para eles chegarem e pedirem perdão. Mas tem muita gente que está na situação do filho pródigo, que fala assim: ei, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele pensa nisso, imagina, se o pai não cria um ambiente de perdão, ele não tem coragem de voltar, ele quer pedir perdão para o pai, ele quer assumir o erro dele, ele quer dizer: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Mas precisa existir um ambiente de perdão. Imagina esse filho pródigo, ele dizendo assim: o meu pai vai me perdoar, porque eu vi os trabalhadores dele cometendo erros, e eu vi que meu pai perdoa, eu vi que eu já cometi erros menores e meu pai também perdoou. Então, mesmo fazendo essa situação, tendo essa situação tão terrível que eu cheguei, eu tenho coragem de voltar para o meu pai, e eu vou chegar para o meu pai, e ele vai, através do ambiente de perdão que ele sempre criou, me perdoar. E é tão verdade isso, que quando ele chega, não é o filho que vem correndo para o pai, porque o filho está sujo, o filho está fedendo, o filho está com roupa rasgada, o filho, ele está vindo sem nada, ele não corre, ele está envergonhado. Eu imagino o filho abrindo a porteira e falando: eu entro e encaro meu pai, ou eu volto para a vida que eu estou tendo. Eu imagino ele indeciso, mas o pai, ele está na varanda, e quando ele vê o filho, ele sai correndo na direção do filho, e ele abraça o filho e fala: o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Por quê? Porque ele criou um ambiente de perdão. Um ambiente de perdão, meu amado. Muitas vezes você ia estar dentro de casa, você não ia ficar esperando o filho voltar. Olha como é que a gente é ser humano imperfeito, meu irmão. Ficar lá olhando se o filho vai voltar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha vida. Aí o servo ia olhar o filho voltando e ia falar: Senhor, o seu filho voltou. Ah, voltou? Sabia que ia voltar? Não sabe viver sem a gente? Eu avisei. Quantos de nós não faríamos isso? Quantos de nós? Ele está lá, como é que ele está? Ele está todo sujo, e perdeu tudo, né? Perdeu tudo, olha lá, não sabe administrar, saiu daqui, não aprendeu o suficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar, vou deixar ele esperando lá 1h30, depois eu vou lá, para ele aprender a lição. Porque Satanás colocou na mente de muitas pessoas que a punição gera aprendizado. A punição não gera aprendizado, o discipulado, a conversa que gera o aprendizado. O pai, ele estava esperando pelo filho. E eu quero terminar dizendo isso para você. Em nome de Jesus, gere um ambiente
onde as pessoas possam se sentir à vontade para chegar para você, para pedir perdão e para liberar perdão. Gere um ambiente, porque coisa terrível é as pessoas que já perdoaram, as pessoas que estão anos dizendo: eu nem lembro mais nem disso, meu filho, eu não lembro mais, para mim está tudo bem. Então por que você não vai conversar com seu irmão? Então por que você não vai conversar com seu pai, se você já perdoou, se está tudo bem? Não, deixa ele lá do jeito que está e deixa eu aqui, está tudo bem. Porque não foi gerado um ambiente de facilidade para isso acontecer. Vamos terminar esse momento, fique de pé por gentileza.